Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Evangelho de hoje, o Evangelho da Casa de Francisco. Eu me chamo Mila, sou uma das trabalhadoras voluntárias e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Boa noite, Sandra, Zezé, Aurinete, Suzana, bom estar com vocês aqui novamente. Estão todos me escutando bem? Boa noite, povo de Deus. Saudades, Zezé. Bem, eu hoje vou falar aqui do capítulo 20, sobre os trabalhadores da última hora e o item 5, que fala do obreiros do Senhor. Então, eu vou ler aqui, obrigada, Aldinete. Eu vou ler aqui, obrigada, Zezé. Eu vou ler aqui o item 1 para a gente entender um pouquinho e depois eu passo lá para o item 5. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Havendo combinado com os trabalhadores que receberiam denário pelo dia de trabalho, os enviou à vinha. Saiu também na hora terceira, e vendo outros que se encontravam na praça sem fazer nada, ele lhes disse: Ide também você à minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. Saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam lá sem fazer nada, aos quais disse: Ide vocês também à minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao que cuidava dos seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-os, começando dos últimos aos primeiros. Os que foram para a vinha à 11ª hora, se aproximando, receberam cada um denário. Os que foram contratados primeiro, vindo por sua vez, pensaram que esses lhe pagariam mais. Presta bem atenção nisso aí. Os que foram contratados primeiros, vindo por sua vez, pensaram que lhes pagariam mais. Porém, só receberam um denário cada. E ao receberem, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e pagais o mesmo que a nós, que suportamos o dia todo e o calor? Mas, como resposta, ele lhe disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz nenhum dano. Não combinaste comigo receber um denário pelo dia? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, eu quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é permitido fazer o que eu quero? Se o vosso olho é mau, por que eu sou bom? E aí vamos lá para o item 5, os obreiros do Senhor. Vos aproximais do tempo de cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo, sem a caridade. Então, para trabalharmos, na seara do Senhor, que seja por desinteresse e a não ser com o objetivo, inclusive, da caridade. Seus dias serão pagos pelo centuplo do que esperam.
Felizes serão aqueles que tiverem dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o mestre encontre a obra terminada quando chegar. Né? Então, que nós possamos nos unir com os outros para quando o Senhor chegar, a obra dele esteja acabada. Porque o mestre lhe dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que houverdes feito calar os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para não deixar a obra interrompida. Mas infeliz daqueles que por suas discórdias tiveram retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Eles gritarão: perdão, perdão. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis perdão? Vós que não tiveste piedade de vossos irmãos e que recusaste estender-lhes a mão, vós que esmagaste o fraco no lugar de o sustentar? Por que pedis perdão? Vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como quiseste. Não pedi mais a recompensa celeste, são para os que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz, nesse momento, a contagem dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que só têm a aparência de devotamento, para que eles não tomem o salário dos servidores corajosos, porque a esses que não recuam diante de suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. E as palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, nós estamos aqui falando dos trabalhadores da última hora. E, nesse instante, nós vamos fazer um questionamento aqui. Que Jesus fala, né, que todos terão sua recompensa, mas as recompensas celestiais. Então, o que buscamos? Isso a gente vai refletir para nós mesmos, certo? Essas são respostas que vamos dar ao nosso eu, aos nossos objetivos diante dos nossos trabalhos quando a gente chega na Seara do Cristo, numa casa espírita, nenhuma outra religião que a gente vai nos dedicar a outra. Então, o que buscamos quando decidimos ser cristão? O que a gente busca quando a gente vai a uma casa espírita? Vou dar o exemplo da doutrina espírita, porque nós somos aqui espíritas, estamos falando, né, da doutrina. Então, a quem nós servimos quando a gente vai à doutrina, quando a gente vai na casa espírita? A quem nós servimos? E o quanto compete a cada um de nós em termos de trabalho, de esforço, né? O que é que nós damos, o que compete os nossos trabalhos quando a gente vai à casa espírita? Dos nossos esforços, de entrega quando aceitamos o convite de Jesus, né? O quanto que nós oferecemos de nós. Então, nós estamos buscando servir a alguém ou de sermos servidos, né? Então, são reflexões que nós precisamos saber quando a gente vai ao trabalho de Cristo. Então, nós muitas vezes estamos passando por problemas e qual passar por esses problemas, a gente
vai à casa espírita, chega lá, a gente é ajudado. E nós buscamos, né, muitas vezes buscamos conhecer mais a doutrina espírita, interagir. E muitas vezes a gente, ao ser ajudado, Jesus e Deus já conhecem nossas dificuldades muito antes de nós e nos auxiliam sem mesmo a gente estar pedindo, porque Ele já sabe o que nós necessitamos. E ao ficar bom, né, na doutrina, temos todos os cuidados, ao chegar lá a gente simplesmente vai embora. Mas quando a gente quer realmente se dedicar à seara do Cristo, nós ficaremos e continuaremos com esse trabalho. Nós vamos à casa espírita para servir realmente a Jesus. Nós, como vem aqui dizendo no Evangelho, quando a gente vai ao trabalho com Jesus, a gente não vai trabalhar sozinho. É um trabalho unidos com os outros companheiros da seara do Cristo que também querem trabalhar. Então, cada um que está lá, ele tem suas etapas evolutivas diferentes da nossa. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem as suas virtudes, cada um tem os seus dificuldades ainda de aprimoramentos espirituais, tem opiniões diferentes, né? Mas ele também, diferente de nós, foi convidado para trabalhar com Cristo. E nós precisamos de estarmos juntos, de mãos dadas, diante mesmo das diferenças com o outro, servirmos a Jesus, servir aquele que chega lá com as suas dificuldades. Assim como nós um dia chegamos na casa espírita com nossas dificuldades, nossas dores, e lá nós fomos auxiliados. E eu vejo, né, diante muitas situações, quando algo não vai de acordo com o que nós pensamos e agimos, diferente do outro, nos afastamos da doutrina e da seara do Cristo. E quando nós nos afastamos, será que nós estamos realmente trabalhando para Jesus? Porque como eu tenho o direito de ter minhas opiniões, os outros também têm. Mas nós estamos lá com o objetivo único de unirmos cada um com suas aptidões para auxiliar o próximo. Nós não somos completos de aptidões. Cada um tem a sua, cada um tem uma determinada aptidão. Cada um se sente bem em servir em um determinado local, né? Então, hoje eu gosto de trabalhar junto com as crianças, com as grávidas, com os bebês, com os idosos, né? Eu gosto de trabalhar com jovens, eu gosto de trabalhar com passe, na mediúnica, onde é que eu me sinto melhor e que eu gosto mais e que eu posso trabalhar dando o melhor de mim para o outro. Então, isso é uma reflexão. Eu vou trabalhar com crianças porque eu gosto ou porque por fulano disse que eu preciso trabalhar com crianças. Então, a gente tem que ir ao trabalho na seara do Cristo para trabalharmos felizes, dando o melhor que nós temos. E respeitando os nossos irmãos. E quando como aqui no Evangelho, né, no item 1, quando todos foram convidados para trabalhar na vinha, só porque eu cheguei primeiro, eu me acho no direito de ter mais recompensa do que o outro que chegou por último? Ou eu estou lá feliz, trabalhando, e mesmo quando chegar o outro na última hora, eu vou estar feliz, né, por ele chegar. Vamos dar um exemplo mais que nós precisamos, assim, que eu recomendo, né? Então, assim, precisamos refletir.
Nós estamos em um determinado trabalho na vinha do Senhor, é nos dado pela direção da casa uma coordenação, uma responsabilidade com aquele trabalho, né? Estou dirigindo aquele trabalho e eu sou responsável para conduzir aquele trabalho, porque todo trabalho tem uma pessoa que seja responsável pela condução, uma pessoa comprometida. Eu tenho minha aptidão. Só que eu preciso desenvolver outras atividades naquele trabalho. Então, eu preciso de outras pessoas para me auxiliar, né? Para que auxiliarmos juntos, que nos dê ideias, que nos crie oportunidades melhores de ajudar o outro. E estou naquela determinada, que é um exemplo, determinado trabalho naquela vinha do Senhor há um bom tempo. Mas um certo dia, a direção chega um trabalhador da última hora, mas muito riquíssimo de aptidões, de boas intenções, que quer chegar para auxiliar, para amadurecer o trabalho, para que o trabalho fique cada vez melhor, que a gente possa juntos ter recursos para ajudar melhor ainda o outro. E aí a direção da casa chega e pede para aquele trabalhador da última hora ficar no meu lugar. Como é que eu iria me sentir? Se eu for ficar triste, chateado, então eu não estou trabalhando para Jesus. Eu estou trabalhando para mim. Mas se eu estiver trabalhando para Jesus, eu vou dizer, meu irmão, seja bem-vindo. O que eu puder lhe auxiliar com a experiência que eu já vivi aqui e que eu vou junto ao seu lado contribuir para que o trabalho seja mais gratificante ainda, seja muito bem-vindo, vamos juntos trabalhar na seara do Cristo. Como é que eu me comportaria? Então, são questionamentos para a gente perceber se realmente eu estou trabalhando para Jesus ou para mim. Porque quando eu estou trabalhando para mim, para os bens terrenos, ali eu já tive minha recompensa. Porque nossa recompensa verdadeira é a futura, né? Quando nós estivermos no plano espiritual, junto a Deus, com os merecimentos que cativamos aqui do lado dos nossos irmãos. Então, são reflexões realmente que nós precisamos. Eu estou na doutrina espírita, eu tenho uma determinada percepção. Mas lá tem um amigo meu que não tem a mesma percepção que eu. Eu não me dou muito bem, não gosto muito dele. Então eu não vou trabalhar com ele, não vou estar ao lado dele, porque ele lá no canto dele, eu no meu. Eu estou trabalhando para Jesus? Ou eu estou trabalhando para mim, para o meu ego, para o meu orgulho? Para que o outro veja o meu trabalho. Para quem eu estou trabalhando? Então, essas reflexões nos faz, né, para apontar o dedo para o outro, não. É para apontar para nós mesmos. Para ver o tanto quanto nós estamos sendo humildes, o quanto nós estamos realmente trabalhando por amor ao próximo, praticando a caridade. A caridade é a alma da doutrina espírita. Então, nós precisamos ser caridosos, amorosos com o próximo, conosco mesmo, a Deus acima de todas as coisas. Mas eu não concordo com o que o outro pensa, não concordo em me tirar em determinado trabalho da direção da casa, então eu vou embora. Eu vou fundar um trabalho sozinho. E aí eu saio da casa e vou embora revoltar. Aí lá na questão 766 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: a vida social é natural? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relações. Ou seja, nós precisamos estar unidos em relações com o outro, porque é a convivência
são essas convivências, né? Principalmente no nosso lar, como nos trabalhos espíritas, naqueles locais, no nosso trabalho físico, que nós vamos ter mais tempo com o outro e vamos trabalhar e conviver com as diferenças. Então, lá na questão 767, como eu estava falando, me revoltei, saí e fui fundar um trabalho sozinho. Aí na questão 767, o Allan Kardec pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Que a lei da sociedade é uma lei natural, uma lei divina. Então não quero mais viver em sociedade, não concordo com o que pensam diferente de mim, eu vou fundar um trabalho sozinho. E aí os espíritos respondem a Allan Kardec: o isolamento absoluto é uma lei contrária, é uma lei contrária à lei natural? E os espíritos respondem: sim, pois os homens buscam a sociedade por instintos e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Eu tenho diferenças de opiniões? Sim, vai sempre existir, porque nós somos espíritos ainda em construção evolutiva. Vou ter minha vivência diferente do outro, mas como diz Bezerrinha, né, Bezerra de Menezes, que essas divergências de opiniões não se tornem agressividades, falta de companheirismo, de entendimento com o outro, mas que possamos estar unidos juntos diante das diversidades, mas que possamos estar respeitando o outro, mesmo não concordando, mas eu respeito. E aqui na questão 767, nos fala que nós precisamos realmente estarmos unidos em sociedade. Viver em isolamento é fora da lei natural, porque precisamos o quê? Estarmos em progresso, ajudando-se mutuamente. E mais lá na questão 768, para finalizar aqui, Allan Kardec pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Comentário de Kardec: nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedades e não isolados. Então, quando a gente está na doutrina espírita, trabalhando em prol do outro, que nós possamos estar em sociedade, ajudando uns aos outros. E que esses nossos comportamentos, muitas vezes, assim, que nos deixam em situações complicadas, né, de desunião, que a gente possa refletir sobre eles e procurar trabalharmos, né, em nós esses sentimentos para que possamos trabalhar unidos em Cristo, relevar, aceitar e ver realmente o que é que eu estou fazendo. Eu vou lá na casa espírita só para eu ficar bem ou para ajudar meu irmão? Ficar bem é uma consequência. Muitas vezes nós deixamos os nossos afazeres, os nossos problemas e vamos com tanto amor na casa espírita para doar aquilo que melhor nós temos para o nosso próximo. Quando chegamos em casa, nossos problemas já estão resolvidos, nossa alma já está lavada pela caridade praticada em ação. Então, que a gente possa ser esse trabalhador de última hora, acolher aqueles que chegarem
após a nossa chegada e trabalhar para Jesus, independente do que posição eu estou ali na casa espírita. Estou apenas para contribuir com o melhor que eu tenho. As desavenças ficam lá fora. Vamos só trabalhar para Jesus, né? Que o trabalho fica mais feliz e agradável. Então, que possamos ter, nós já vamos para as quase 9 horas e chegando ao nosso término do Evangelho. Eu percebi aqui que muitas pessoas colocaram o nome de alguns entes queridos, né, de amigos, familiares, eu creio que é pedindo preces, né, porque eu vejo aqui muitos nomes. Então, que possamos, os bons espíritos de Jesus de Nazaré, auxiliar a cada um que nesse instante precisa, que possa visitar os lares dos nossos irmãos e os nomes aqui pedidos, que possam ser auxiliados pelo nosso anjo da guarda. Que Jesus de Nazaré abençoe a cada um. Que possam todos ter uma semana repleta de muita luz, de muita paz, né? Nos esforçando para domar as nossas más inclinações e nos tornarmos um pouquinho melhor do que ontem. Hoje a gente cai, amanhã a gente levanta, a gente pede a Jesus pelo nosso amparo, ao nosso anjinho da guarda, aos nossos guias espirituais, para nos auxiliarem, para confortar nossos corações, as nossas almas, que os nossos entes queridos que partiram possam estar nesse instante banhados de luz no plano espiritual, acariciado pelos espíritos amigos que os auxiliam e que possam auxiliar a toda a nossa família universal nesse instante, principalmente aqueles que mais precisam de ajuda. Que assim seja. Paz e bem para todos e até uma próxima oportunidade de estarmos juntos aqui conversando um pouquinho do Evangelho de Jesus. Um beijo no coração de cada um.